quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me em cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som, como num tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Fala-me em cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, Jesus. Peço perdão à igreja pelo nervosismo, que é a primeira vez nesta casa, mas é normal. Aos poucos vamos se adaptando. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos louvar hino de número 400. Aleluia, Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, num Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Jesus,
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Hino de número 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos convidar uma das nossas jovens também para louvar o Senhor. As jovens ali, a irmã Lívia, né? A irmã Lívia, louvando ao Senhor. A paz do Senhor. Vou louvar um hino muito conhecido e peço que me ajudem. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu
quero ser. As minhas mãos eu quero levantar em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar em teu louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar em teu louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia, amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ouvir mais um outro louvor. E também nós iremos louvar a Deus com ofertas, dízimos que trouxemos para a casa do Senhor Jesus. Gostaria de convidar mais um dos nossos obreiros para orar pelos dizimistas e ofertantes. O irmão Rafael vai orar nessa noite pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. E logo após a jovem Micaele estará louvando ao Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, incline nossa cabeça, levanta nossos pensamentos aos céus e oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, Deus de amor, Deus de paz e de misericórdia. Também Tu és o Deus, meu Senhor da glória, o Deus da providência, meu Pai. E neste momento, Senhor, nós estamos aqui pedindo, clamando, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do Teu povo. Meu Pai, abra as portas de emprego para que Teu povo possa trabalhar, Senhor. Prover, Senhor, um mantimento na casa, Senhor, de todo aquele que crê, meu Senhor, todo aquele que Te adora, Pai, que nada venha faltar em sua casa. Multiplica o pão, Senhor, multiplica a farinha, meu Pai, na casa do Teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa todo aquele que dá com alegria, meu Pai, todo aquele que está disposto a doar, aquele que está disposto a ofertar e a dizimar em Tua casa, meu Pai, para mantimento. Abençoa, Senhor, o Teu povo, meu Pai, e que essa oferta, meu Pai, venha ser produtiva na Tua casa, que essa oferta venha trazer, Senhor, mantimento para a Tua casa, Senhor. Assim eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra
Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estou grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de podermos mais um dia virmos à casa do Senhor. Estamos alegres porque o Senhor tem nos concedido muitas bênçãos. Estamos alegres pela vitória que o Senhor tem concedido ao nosso pastor, como os irmãos já estão cientes. Mas também estamos um pouco tristes porque muitos daqueles ao qual nós amamos, o Senhor tem levado para si. Mas aprove a Deus fazer a sua vontade. Hoje, o pastor local pediu para eu trazer uma palavra para a igreja, como é de conhecimento dos irmãos, culto de instrução. E eu achei por bem, irmãos, trazer uma reflexão para a igreja, que está em Romanos. Convido a você a abrir a sua Bíblia na epístola de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo número 8. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 8, diz assim a santa e bendita palavra do nosso Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Podeis sentar. Obrigado. Meus irmãos, quero meditar com os irmãos esta noite sobre o amor de Deus para conosco, que somos seus filhos. Por que não dizer para com toda a humanidade? Neste capítulo 5, o apóstolo Paulo, escrevendo aos santos irmãos em Roma, falando para eles sobre a justificação que eles tinham agora, através da fé, ao qual tinham aceitado a Jesus Cristo. E nós sabemos, irmãos, que quando nós nos arrependemos das nossas atitudes contrárias à vontade de Deus e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos perdoados, justificados, transformados e cuidados pelo Senhor, e tantos outros benefícios que nos seguem. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que eles devem se gloriar, se alegrar na esperança da glória de Deus. Mas também eles deveriam se alegrar nas tribulações, ou seja,
Nós sabemos que o crente, o servo de Deus, ele passa por momentos difíceis em sua vida. Angústia, tribulações, perseguições. Mas como acabamos de ler, a tribulação ela gera em nós a paciência. E a paciência a experiência. E a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Vejamos quantas bênçãos o Senhor tem nos concedido. Nos perdoou, justificou, colocou o seu Santo Espírito em nossas vidas. E Ele continua falando para os santos irmãos em Roma. E o versículo 8 me chamou muito a atenção, alguns dias passados, onde ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus mostrou o seu grande e infinito amor para conosco, para com o pecador. Nós que éramos inimigos de Deus, porque aqui no versículo 10 ele diz: porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Através da morte de Jesus Cristo, nós passamos a ser reconciliados com Deus e temos paz com o Senhor. Que bênção maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Provou para nós o seu amor. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio João, no capítulo 1, versículo 11, 12, ele diz que Jesus Cristo veio para o que era seus, mas os seus não os receberam. Mas todo quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Através deste grande amor, desta prova do amor de Deus para conosco, irmãos, que éramos pecadores, através da morte de Jesus Cristo, fomos reconciliados com Deus. Aceitamos a Jesus Cristo e passamos a ser agora filhos de Deus. Temos paz com Deus, somos reconciliados com Ele e somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E é onde eu quero meditar com a igreja esta noite, irmãos. Os benefícios que o Senhor nos concede por sermos filhos de Deus. Apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz, 3, 1 ao 2, ele diz: vede quão grande caridade o Senhor nos tem concedido, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. E ele continua no versículo 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. Amados, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. Mas quando se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que eu vejo, irmãos, é que nos últimos tempos, a igreja do Senhor, ela tem desviado, algumas pessoas desviado o foco do nosso Deus. Como o nosso irmão pregou domingo, que nós devemos estar com o nosso olhar para o Senhor, estar atento ao Senhor. Devido às lutas que passamos, muitas vezes esquecemos do amor que Deus tem para conosco. Ora, irmãos, se nós que éramos pecadores, inimigos de Deus, Ele nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós,
para nos dar salvação. Imaginemos agora, igreja amada do Senhor, nós que somos reconciliados com o Senhor, nós que somos seus filhos, Ele não cuidará de nós? Ele não proverá em nossas vidas, irmãos, aquilo que nós necessitamos? Se nós sendo inimigos de Deus, Ele proveu para nós a salvação, para que hoje nós estejamos aqui glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. Quanto mais agora, irmãos, que somos servos do Senhor, filhos de Deus, temos nos esforçados, irmãos, para fazer a vontade do Senhor. Temos enfrentado lutas, dificuldades, perseguições que o inimigo tem se levantado na nossa frente, mas nós não temos cedido, continuamos fazendo a vontade do Senhor. Mas muitas vezes, irmão, nós já esquecemos do amor que o Senhor tem para conosco. Glória ao nome santo do Senhor. Ser filho de Deus, irmãos, ser filho de Deus é o privilégio mais sublime da nossa salvação. Gálatas 4:7 diz que nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus, se não me falha a memória. Gálatas 4:26. Não é, irmãos, eu me equivoquei aqui. É Gálatas 4:7. Gálatas 4:7. Assim que já não és mais servos, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vejamos, irmãos, que maravilha que o Senhor tem nos concedido. Por isso que o comentarista diz que ser filho de Deus é o privilégio mais sublime da nossa salvação. Porque em Cristo Jesus nós somos herdeiros do Senhor. Ser filho de Deus, irmãos, é a base da nossa fé. É a base da nossa fé e confirma em Deus a nossa confiança. Ser filho de Deus é a base da nossa fé e confiança em Deus. Mateus 6, capítulo 6, versículo 25 e 27. Mateus 6, capítulo 6, versículo 25 e 27. O Senhor diz assim: por isso vos digo, não andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que a vestimenta? Vamos continuar. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Glória a Deus. Ser filho de Deus, irmãos, é um privilégio maravilhoso em nossas vidas. É a base da nossa fé. Como filho de Deus, irmão, nós devemos confiar no nosso Pai Celestial. Eu estava meditando nessa passagem. Nos últimos tempos nós estamos passando por dificuldades horrendas, percas, dores que têm machucado a nossa alma. Mas antes de tudo isso acontecer, irmão, nós já vínhamos passando por situações difíceis, desemprego, perseguições. Ao sair de casa, às vezes ficávamos preocupados, porque não sabíamos se ia voltarmos com aquilo que nós tínhamos, até mesmo às vezes com a nossa própria vida, com um bem material que o Senhor tem nos concedido. Glória a Deus. Mas, irmãos,
por sermos filhos de Deus, devemos confiar no Senhor. Devemos confiar no nosso Deus, irmãos. Como eu falei antes, se o Senhor proveu para a nossa vida a salvação, sendo nós pecadores, quanto mais agora. O desemprego está grande, as dificuldades são grandes, a enfermidade às vezes passa em frente à nossa casa e quer adentrar na nossa casa. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E se alguns o Senhor tem permitido, é porque Ele está no controle. Ele está no controle. E nós não devemos e não temos esse direito de questionar com o Senhor o porquê que isso ou porquê que aquilo aconteceu. Porque o Senhor sempre provê em nossas vidas. Nós temos um valor, irmãos, imensurável, incalculável. Se nós meditássemos, irmãos, o valor que nós temos para com Deus. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que nós somos propriedade peculiar do Senhor. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Por isso, irmão, ser filho de Deus é a base da nossa fé e confiança. Nós confiamos no nosso Deus. Nós confiamos na sua palavra. Ele diz que nós não devemos andar inquietos, nos preocupados com o que vai nos acontecer. Às vezes, irmãos, acontece, porque o nosso corpo, ele é formado, irmãos, por corpo, alma e espírito. E é da nossa alma, irmãos, que muitas vezes ela surge a tristeza, a alegria, o desejo, a angústia e tantas outras coisas. E muitas vezes, irmãos, ela se manifesta em nossas vidas. A preocupação, como vai ser o meu dia de amanhã? A minha geladeira está vazia. Eu não tenho dinheiro para pagar energia, já está atrasado. E tantas outras coisas mais. Mas eu gosto muito de um versículo que tem na Bíblia, Salmo 143, se não me falha a memória, versículo 5, onde o salmista diz: lembro-me dos tempos antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Quão grandes maravilhas o Senhor tem feito em nossas vidas, irmãos. E nós não podemos esquecer que o Deus que fez há 5, 10 anos atrás na minha vida, na tua vida, Ele continua o mesmo, Ele não mudou. E Ele está conosco 24 horas por dia. O seu olhar está sobre nós. O cuidado dEle está sobre nós. Glorificado seja o nome santo do Senhor. É natural, às vezes, nos preocuparmos. E o Senhor entende a nossa vida. Mas peçamos a Deus, irmãos, para que isso não venha tomar o lugar do Senhor na nossa vida. Eu ouvi um irmão pregando aqui, há muitos anos atrás, e agora recentemente também eu vi uma pessoa pregando, e dizendo que estava passando por um momento difícil na sua vida, e estava faltando algo na sua casa que ele tinha antes e agora não. Mas ele é um servo de Deus, ele é filho de Deus. E o Senhor só prova, irmãos, a nossa fé, só nos prova até onde Ele vê que nós possamos suportar aquela provação. E ele disse que clamando ao Senhor, orando ao Senhor, e certo dia, chegou na sua casa uma cesta básica com tudo aquilo que ele desejou no seu coração. Tudo aquilo que ele desejou no seu coração. É como se ele tivesse escrevido num papel e mandado para aquela pessoa. Tudo, o Senhor mandou para o seu servo. Glória a Deus. Como é bom servir a esse Deus. Alguns irmãos aqui, que faz tempo que congregam aqui, lembro do irmão Valdir Paz, hoje pastor, e eu nunca esqueço desse testemunho que ele contou, casadinho de novo, e disse que estava numa situação difícil, não tinha nada em casa. O que ele tinha era um pouquinho de leite
e um pouquinho de açúcar para fazer a comida do seu filhinho recém-nascido. E ele amanheceu o dia, mais a esposa, oraram ao Senhor, pediram providência, e ele ia sair do prefeito Zé Valdo para o centro de Fortaleza a pés, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem. E ele disse que, antes de sair, chegou um homem todo de branco na sua porta, bateu palma, ele foi atender, aquele homem todo de branco, e ele disse que estava procurando ali uma pessoa que consertasse calçado, e já tinha ido lá no final da rua, tinha voltado e não tinha encontrado. E ele disse que na rua tinha 2 pessoas que consertavam o calçado e tinha a placa, conserta-se calçado. Mas este homem não viu. E ele não entendia nada de consertar calçado, mas na sua casa tinha um material do seu cunhado que consertava calçado. E aquele homem disse, e ele perguntou, o que é os trabalhos para fazer? E ele disse, são esses sapatos aqui, esses calçados, somente para pintar de branco. E é a coisa mais fácil que tem. E ele disse, vou aceitar. Disse que é fácil, qualquer um de nós, até uma criança sabe fazer. E ele disse que recebeu aquela encomenda, e aquele homem de branco disse, quanto é que você conserta esses calçados? Ele disse, não sei, o senhor me dê o que o senhor achar necessário. E aquele homem já deixou um adiantamento e disse que mais tarde voltava para pegar aquele material. E com aquele adiantamento ele disse que comprou leite, comprou açúcar, comprou o alimento que estava faltando na sua casa, sobrou dinheiro, pegou o ônibus, foi para o centro de Fortaleza. Antes ele consertou aquele material, mas depois ele foi para o centro de Fortaleza. Chegou lá, Deus já tinha uma porta de emprego aberta para ele. Quando ele voltou já à noite, porque tinha passado o restante do dia trabalhando, a esposa preocupada. Irmãos, o Senhor provê na vida dos seus filhos, igreja amada do Senhor. Às vezes ele permite passar um dia, uma semana, um mês, mas vai chegar o momento que ele vai chegar com a provisão na tua vida. Seja ela qual for, seja na área qual for da tua vida, o Senhor não vai te desamparar. Nós somos filhos de Deus, irmãos. O próprio Jesus Cristo disse que o homem, sendo mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não dará bens àqueles que lhe pedirem. Glória a Deus. Como filho de Deus, irmãos, temos um Pai que se compadece. Salmo 103, versículo 13, 14. Salmo 103, versículo 13 e 14 diz assim, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Glória ao nosso Deus. Às vezes falhamos, irmãos. Às vezes falhamos, mas o Senhor é tão misericordioso. Como o salmista diz, Senhor, não me julgue segundo as minhas falhas, mas me julgue segundo as minhas necessidades. Ele sabe que há momentos em nossas vidas, irmãos, que nós glorificamos, que nós confiamos, mas há momentos em nossas vidas que às vezes nós murmuramos e em seguida o Espírito Santo nos chama a atenção, nós se arrependemos, pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa e Ele nos atende. Porque Ele conhece a nossa estrutura, irmãos. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Isaías 49, 15 diz que pode uma mãe esquecer do filho que a amamenta, ou não se compadecer do fruto do seu ventre? Mas o Senhor diz, todavia, se esta se esquecer, eu não me esquecerei de ti. O Senhor não tem esquecido de nós, irmãos. Glória ao nosso Deus. Nós que somos pai de família, irmãos, nós que temos os nossos filhos, irmãos, nós temos um amor muito grande pelos nossos filhos. E nós não temos esquecido, irmão Sami, daquilo que os nossos filhos têm pedido. Às vezes nós não concedemos de imediato, porque nós sabemos que o momento adequado não é aquele.
Às vezes nós estamos esperando nosso filho amadurecer mais um pouco para que possa receber aquilo que ele tem pedido a nós, mas nós não temos esquecido. Papai, eu quero algo assim. Papai, eu quero um celular mais moderno. Mas você ainda não tem maturidade para sair com esse aparelho. Quando daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou lhe conceder. Assim, irmãos, que nós, como nós esquecemos dos nossos filhos, o Senhor também não esquece de nós. Ele se compadece de nós. Glória seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Sendo filhos de Deus, irmãos, na nossa angústia Ele nos ouve. Que coisa maravilhosa é sabermos que nós temos um Pai, que Ele está atento para ouvir o nosso clamor. Coisa maravilhosa, irmãos, é quando nós, filhos, queremos falar com o nosso Pai, e Ele, para algo que está fazendo, diga, meu filho, o que é que você quer? Dá atenção para nós. E muitas vezes, irmãos, nos nossos momentos de dificuldade tão grande, Salmo 120. Salmo 120, versículo 1. O salmista diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Oh, glória a Deus, irmãos. Nós estamos tão alegres, irmãos, né? Porque temos clamado ao Senhor e o Senhor tem respondido as nossas orações de acordo com aquilo que está da sua vontade. Muitas coisas o Senhor não tem nos respondido, irmãos, como eu falei, porque aquilo não é bom para nós. Não é porque é o nosso pastor, mas nós estamos felizes, porque o Senhor tem atendido o clamor da sua igreja. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Mesmo às vezes, irmãos, nas nossas falhas, como o salmista disse, né? Salmo 103, o Senhor conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que às vezes nós falhamos. Mas mesmo às vezes falhando, irmãos, se arrependendo e clamando ao Senhor, o Senhor nos atende. A palavra de Deus diz que Jonas foi um homem desobediente a Deus, porque Deus mandou ele fazer algo, e ele foi fazer aquilo que ele achava que deveria fazer, não foi fazer a vontade do Senhor. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor permitiu que ele fosse jogado no mar e um grande peixe o tragasse. Esse grande peixe é confirmado lá em Mateus 12:40, que era uma baleia. E ele, nas entranhas daquele peixe, irmão, na sua angústia, arrependido por ter desobedecido a Deus, por ter desobedecido ao seu pai, ele clamou ao Senhor. E o Senhor é tão misericordioso, irmãos, que atendeu o clamor de Jonas. E nós sabemos o que aconteceu com ele. Nossos momentos de angústia, irmãos, estão difíceis. Já falei isso aqui várias vezes, não sei quantas vezes vou falar. A minha cunhada contraiu o Covid e ela já teve um AVC, é hipertensa, tem 50 anos de idade e toma medicamento para o coração, pressão constantemente. Então, quando nós soubemos da notícia, irmãos, veio uma angústia no nosso coração, veio um temor, veio um medo. Mas eu, mais a minha esposa, nós clamamos ao Senhor, e o Senhor nos respondeu, louvado seja o nome santo do Senhor. Não foi preciso ela ir nem para o hospital, irmãos, só em casa com os medicamentos, não foi nem os medicamentos completos, porque nos postos de saúde não tinha.
faltou um medicamento, mesmo assim, com pouco medicamento, o Senhor usou de misericórdia, o Senhor atendeu o nosso clamor, o clamor da filhinha dela, o clamor da Lucineide, o Senhor nos respondeu nos nossos momentos de angústia, preocupado em não perder um ente querido nosso. Glória a Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O Senhor sabe dar coisas boas para nós. Por fim, irmãos, para concluirmos. Para concluirmos, irmãos. Nós, como filhos de Deus, irmãos, nós temos um Pai poderoso. Um Deus que está no controle de tudo. Um Deus que nos amou, nós sendo ainda pecadores, quanto mais agora. Esse Deus que nós temos como Pai, irmãos, é um Deus todo-poderoso. Ele faz o impossível se tornar possível na nossa vida. Porque Ele nos ama. O nosso Pai, irmãos, Ele é um refúgio. O nosso Pai, irmãos, Ele é refúgio e fortaleza. Quando estamos passando por situações de risco, de perigo, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Na presença do Senhor, irmãos, nós encontramos refúgio, nós encontramos fortaleza para a nossa vida espiritual, para a vida material, para todas as áreas da nossa vida. O nosso Pai, irmãos, Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei o que está passando no teu coração nesses dias, mas o Senhor sabe. O Senhor sonda o teu coração. Ele está vendo o que você está passando. Ele está ouvindo o que você tem clamado ao Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, irmãos. O nosso Pai, irmãos, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está conosco, irmãos. Ele disse, pode a mãe desprezar o filho, pode a mãe não se compadecer, todavia eu não te esquecerei. Salmo 27, eu não anotei aqui, mas não me lembro bem se é 27, versículo 10, o salmista diz, todavia se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor não me abandonará. O nosso Pai, irmãos, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O nosso Pai é o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Glória ao nosso Deus. Ele diz para nós na sua palavra, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. O nosso Pai, irmãos, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. O nosso Pai, Ele quebra o arco e corta a lança. Ele queima os carros no fogo. E Ele diz para mim, Ele diz para você, Ele diz para a sua igreja esta noite, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou o vosso Pai. Vós sois meus filhos. Vós sois minha herança particular. Não deis lugar à preocupação. Não se deixe levar por isso, mas confie na palavra que o Senhor tem falado ao nosso coração. Palavra essa escrita aqui, irmãos, enviada pelo Senhor. Coisa boa, irmãos, é quando nós vemos os nossos filhos confiar em nós, esperar em nós, ter uma confiança em nós, nós pais materiais.
quanto nós, o nosso Pai Celestial. Glória ao nome santo do Senhor. A palavra de Deus diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você tem buscado socorro ao seu Pai Celestial, ao nosso Pai Celestial. Ele tem cuidado de você e Ele vai cuidar de você. Essa semana eu estava lá na minha casa e eu converso pouco. E na hora da refeição eu estava sentado à mesa e eu parei assim um pouco e a minha filha, ela se preocupa um pouco. E ela olhou para mim e disse, papai, e eu não respondi. E ela disse, papai, papai. Aí eu disse, que é, minha filha? O senhor está bem? O senhor está bem? Eu disse, estou bem, minha filha. Não, porque o senhor parou aí de repente. Eu acho que talvez ela lembre de um testemunho que um pastor falou. Ele disse que estava à mesa mais o seu pai e de repente, conversando ali, o pai dele teve um AVC. Teve um AVC ali naquele momento. E eu estava dizendo para minha filha naquele momento, e a minha esposa ali escutando, não se preocupem, não se preocupe não. A minha vida está nas mãos do Senhor. Até a morte que o Senhor conceder a mim, estou falando isso comigo, até a morte que o Senhor conceder a mim, é o melhor dele para a minha vida. Já pensou, irmãos? Até a morte do Senhor na minha vida é o melhor dele para mim. Ele sabe que naquele momento o melhor da minha vida, o melhor dele para a minha vida é ele me tirar daqui e levar para perto de si. E eu louvo a Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. E eu quero que o Senhor continue me ajudando, irmãos. Porque mesmo diante das tempestades, das adversidades, das dificuldades, das tribulações, das angústias, do que vier na minha frente, eu quero que o Senhor me dê força e fortaleza, para em momento algum eu temer, mas eu estar sempre confiando, porque eu sei que o Senhor está comigo, Ele está segurando na minha mão, é Ele que cuida de mim. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, meus amados irmãos. Foi essa reflexão, hoje culto de instrução, mas eu achei melhor trazer essa reflexão para nós e dizer para você, irmãos, que no momento que a dificuldade chegar, no momento que a dificuldade chegar, irmãos, que a angústia, a preocupação chegar, corra para os pés do Senhor. E o melhor é estar continuamente nos pés do Senhor. Quero só ler aqui um versículo, que o salmista, no Salmo 56, versículo 3 e 4, ele diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Ou seja, irmãos, como eu falei, às vezes acontece de nós temermos. Nós somos carne, nós temos uma alma. Por que não dizer de um grande homem de Deus como Elias? Aos nossos olhos não era para ele ter medo daquela mulher, Jezabel. Um homem que tinha orado e pedido ao Senhor para que não chovesse, não choveu. Orou e veio chuva. Orou para descer fogo do céu e consumir aquele holocausto e o Senhor lhe atendeu. Era um homem que pedia ao Senhor e o Senhor lhe atendia de imediato. Mas quando a rainha, aquela mulher, disse que ia matar ele, o homem ficou com medo e fugiu. Irmãos, eu aprendo com isso aí, que nós, seres humanos, há momento, irmãos, que nós estamos firme, que nada vai nos abalar. Mas nós, como seres humanos, irmãos, tem momento em nossas vidas que nós nos abalamos com as ameaças, com as dificuldades que o Senhor, que acontece na nossa vida. Mas como é maravilhoso, irmãos, que mesmo assim o Senhor ele não nos abandona. Quando você lê a história de Elias, você vê que o Senhor está com ele. Quando você lê essa continuação, você vê que mesmo eles fugindo, o Senhor está com ele, fala com ele, instrui ele. Já tem outros irmãos que mesmo diante da morte não temem.
eu morro, mas não temo o que vem a me acontecer. É o caso lá daqueles 3 jovens, né? Ananias, Misael e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego, ao qual eram 3 jovens tementes e obedientes ao Senhor. Lá no capítulo 3 de Daniel, está lá escrito sobre eles, que por eles não obedecerem aquele edito do rei, eles foram ameaçados de ser jogados na fornalha de fogo ardente. Interessante, irmãos, é que eu estava meditando, que quantas vezes o inimigo tenta a gente negar o nome do Senhor, duvidar, quantas vezes o inimigo tenta a fazer nós duvidar do poder de Deus que pode o Senhor fazer na nossa vida. E quando eu vejo aqueles 3 jovens ali que diz, não, mesmo tendo uma segunda oportunidade, nós não vamos servir ao seu Deus e nem se dobrar perante essa estátua. E o rei se indignou-se, né? Mas antes eles disseram, saiba, ó rei, que o Deus ao qual nós servimos, ele poderá nos livrar da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. Todavia, se não, ou seja, se o Senhor não nos livrar, nós não serviremos aos teus deuses e nem se inclinamos perante esta estátua. E os irmãos sabem o que aconteceu. Foram jogados dentro daquela fornalha de fogo ardente. Mas o Senhor honra a nossa fé, irmãos. E nós sabemos tudo o que aconteceu com aqueles 3 jovens. Que nós possamos, irmãos, estar constantemente buscando ao Senhor. Estar em contato com o Senhor. Orando ao Senhor. Meditando na sua palavra. Tomando posse do que o Senhor fala ao nosso coração. Escrito nessa santa e bendita palavra de Deus. Para que nós possamos, irmãos, nos dias maus, sermos mais do que vencedores. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Irmãos, temos chegado à conclusão final deste trabalho nesta noite. E nós queremos parabenizar o diácono André, coordenador do Departamento de Missões, a qual está aniversariando, e receba os nossos parabéns. Tá certo, irmão André? Que Deus lhe abençoe, continue nesta tua força, siga em frente. Glória a Jesus. E também nós queremos parabenizar a Jéssica, a minha filha que aniversariou ontem, dia 7, né? Também a Jéssica que está aí em casa, receba os nossos parabéns. E avisamos que domingo haverá oração a partir das 7 horas e de 9 às 10h30 a ceia do Senhor Jesus, para aquelas pessoas que estão aí no grupo de risco, né? E a segunda ceia é a partir das 6 horas, né? Nós estamos aqui todos reunidos, celebrando a ceia do Senhor e lembrando, irmãos, que a campanha do quilo, você não esqueça, né, de trazer o quilo de alimentação. Aqueles que vão vir para a ceia, né, de 9 a 10h30, tragam 1 quilo de alimento. Aqueles que virão na ceia da parte da noite, também não esqueça. Mesmo que se você esquecer, ligue para um dos nossos irmãos, né? Que, irmãos, é difícil a situação em que nós estamos enfrentando nessa pandemia. O desemprego está grande, né? Muitas das vezes as pessoas, irmãos, pessoas às vezes até mesmo passam por dificuldade, necessidade, mas muitas das vezes não tem coragem de dizer que está enfrentando por certo tipo de situação difícil, né?
Aleluia. E eu acredito, irmãos, o que eu vejo da minha parte, né? Se a gente percebe que alguém está precisando da nossa ajuda, não precisa chegar para o irmão e dizer: irmão, o que você está precisando? Né? Sabendo a necessidade, a situação em que nós estamos enfrentando nessa pandemia, o desemprego, né? A fome tem assolado o nosso planeta Terra. Isso aí, irmãos, é difícil a situação, tá certo? E ajude, traga o alimento para ajudar, tá certo? Que Deus abençoe, que Deus ajude. A igreja aqui do Planalto 1 sempre foi uma igreja que sempre gostou de contribuir na área social, e eu acredito que domingo nós iremos ver aqui muita gente trazendo o alimento para fazer aí alguma cesta básica e entregar algumas pessoas que estão precisando, né, de uma mão amiga, né, de pessoas que não têm nada no seu celeiro, tá certo? Que Deus abençoe. Nós iremos continuar orando, né, por aquelas pessoas que ainda precisam das nossas orações, né? Deus abençoe. Vamos ficar de pé, irmão, vamos encerrar. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, a qual já está em casa. Que Deus continue restaurando mais e mais a sua saúde. Que Deus abençoe. Aleluia. E o versículo que eu gostaria de deixar para todos vocês que estão em casa, você que está aqui nesta noite, Provérbio capítulo 24 e versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Aleluia. Mesmo que você esteja desanimado, esteja numa situação tremenda, mas mostre para o seu irmão que está ao seu lado que você é mais, aleluia, mais vitorioso. Você, aleluia, tem a força. O Senhor Jesus está contigo nesta caminhada. Que Deus abençoe. Irmão Demi orando por todos nós. E logo após estaremos ministrando a bênção apostólica. Orando pelos aniversariantes. Glória a Deus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Deus, por mais um dia, mais uma vez estar na tua presença, Senhor Deus. Te agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, pelo livramento, Senhor. Oh, Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tão grande, Senhor Deus. Sabendo, Deus, que Tu tem nos ajudado, Senhor Deus, nesses momentos, Pai. Tem, Senhor Deus, nos consolado, Senhor. Oh, Deus, te agradecemos, Senhor Deus, pelo livramento, Senhor Deus, tem nos dado, pelo pão de cada dia, Senhor Deus, Tu não deixado faltar na nossa mesa, Senhor Deus. Oh, meu Deus, vai visitando, meu Deus, as pessoas que estão enfermas, Senhor Deus, nos hospitais, Senhor Deus. Aquelas que estão em casa, Pai, passando por essa mesma dificuldade, Senhor, Tu sabe, visita, Senhor Deus. Tu sabes, Senhor Deus, o que cada um precisa, o que cada um necessita, Pai. Oh, Senhor Deus, nos leva, Pai, cada um de nós para os nossos lares em paz, Senhor Deus. Te apresento também nosso pastor, meu Pai presidente, abençoa teu filho, Deus. Oh, Deus, ele que tem sido um pai, Deus, um homem, Deus, tem feito a tua obra, Senhor Deus. Oh, Deus, repreende todo o mal, Senhor Deus, sabendo que já é uma vitória, Pai. Oh, Deus, Deus, saiu daquele lugar, Senhor Deus. Assim também te apresento os aniversariantes, Senhor Deus. Abençoa cada um, meu Deus. Tu sabe que cada um precisa, necessita, Senhor Deus. Abençoa nosso pastor Paulo Roberto e toda a nossa congregação, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, as consolações, as virtudes do Espírito Santo, que esteja com os aniversariantes, com toda a igreja, com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Que Deus abençoe a todos. Até domingo, se Jesus não voltar.